Boa tarde, Silvio. Boa tarde. Boa Ô, tarde, Silvio, pessoal. Oi. eu tô mandando mensagem ali já faz uns 2 dias no WhatsApp ali. Eu não, tô ruim, peguei coronavírus, cara. E só daí Ah, consegui te pegar o trabalho hoje, cara. Não sei se não tava não, recebendo as mensagens. não, cara, E hoje eu sabe? consegui dar uma Olha aqui, ó. melhoradinha e pegar o trabalho. Ó, o único trabalho que eu queria que vocês me entregassem hoje era esse das 3 questões. Os outros a gente podia ir empurrando com a barriga, porque, Tá tranquilo. né? Esse das 3 questões eu queria porque tem 2 questões ali que eu fiz com vocês, mas eu queria que vocês fizessem sozinho, entendeu? Para ver se está conseguindo fazer, se não está conseguindo fazer. Se não tivesse conseguindo fazer, a gente voltava ali e tentava de novo fazer a questão com vocês, não tinha problema nenhum. Era só isso. Os outros, tu não te preocupa. Entrega quando tu Eu tiver já bem, né, cara? consegui mandar hoje. Deu uma aliviada Não, nas dores, tranquilo. consegui te mandar hoje. Não, cara, tranquilo, tranquilo, nem esquenta. Isso aí, tu sabe, já outra vez eu fiz isso, teve gente que me mandou tudo junto no final. Meu objetivo não é. Eu sei que vocês trabalham, que vocês têm família, têm tudo, e que, porra, às vezes não dá, né? Às vezes tu não consegue terminar o trabalho. Eu sei, eu estudo também. Agora, se Deus quiser, em março, eu volto para terminar minha engenharia elétrica. E aí, então, eu também, eu entendo, cara, eu sou aluno também, professor, a gente entende essas coisas. Ainda mais com surto não, com essa doença nova, coronavírus aí, que deixa os caras totalmente, assim, com muitas dores e coisa, né? Então, tem que se cuidar primeiro. A nota a gente... Me derrubou, primeiro pegou na minha coroa, que já é idosa, e aí eu tive que cuidar dela e não, não teve jeito. mas não te preocupa, não te preocupa. Se estiver ruim, eu só te digo o seguinte, se tu tiver melhorzinho um pouquinho, procura, se não puder ficar de noite, procura assistir as aulas, né? Para pelo menos tu ir pegando mais ou menos o que eu vou explicando ali. E o dia que tu tá legal, tu vem na aula, a gente é, tu tira as dúvidas e tudo, tá? Mas não esquenta, Tá tranquilo, tá? obrigado. Beleza. Show de bola.
Só eu estou procurando aqui, não sei onde que eu coloquei uma foto aqui do transformador, da placa do transformador, né? Para mostrar para vocês umas coisas que eu gostaria de... Mas eu não sei onde que eu salvei isso. Pessoal, o que eu queria mostrar inicialmente para vocês é que na placa do transformador, eu ainda vou separar isso, que ainda a gente vai trabalhar ainda com paralelismo, e aí a gente vai ver as placas. Eu vou separar esse material aí. Na placa do transformador tem a impedância dada percentualmente, tem o deslocamento angular, o escazamento do transformador, tá? Tem a sequência de fase dele, tudo direitinho. Tudo que tu vai precisar para depois fazer o paralelismo. O esfazamento a gente já viu como faz, tudo direitinho. Tá? A propósito, me digam para esse exercício aqui que eu pedi para vocês. Tá? Eu não olhei de ninguém ainda. Quem achou aí Y grande, D pequeno, 11? Alguém achou essa resposta? Y grande, D pequeno, 11. Ninguém achou essa resposta? Acharam Y grande, D pequeno, 7? Vocês não estão me ouvindo? Está mudo? Pessoal, estão me ouvindo? Alguém responde aí, estão me ouvindo, sim ou não? Estou ouvindo? Ah, tá, eu vi aqui que alguém botou que estava mudo. Tá.
Quero ver aqui o que alguém mandou para mim. Pessoal, é importante, apesar de tudo que a gente fez, é importante, tudo direitinho, tá? O Alexson fez aqui, tá? Mas é importantíssimo, eu vou abrir aqui, ó, agora, aqui. É importantíssimo que a gente defina, tá? Assim. Pessoal, ó, além de fazer isto aqui, tá? Além de fazer isso aqui, que é importante. Não está aparecendo nada para nós. Hã? Não está aparecendo nada? Peraí. Desculpa. Agora. Estão vendo agora aí o exercício que eu pedi para você fazer? Ok, tá Exercício. feito. Estão vendo? Sim. Tá. Ó, pessoal, o desenho aqui, ó, eu vou pegar esse aqui que eu já fiz, ó, que nós fizemos ontem. Gente, ó, esse desenho aqui é importante ter. Conferir as relações é importante, beleza? Mas o mais importante é isso aqui, ó. Porque isso aqui que vem no transformador. E é isso que eu quero que vocês realmente saibam. Quando eu disser que tem o D maiúsculo, o D minúsculo e zero, quer dizer que o D, que é o delta do primário, e o delta do secundário estão em fase, estão na mesma fase. Olha aqui, ó. Eles estão, se eu pegar ó, um vetor daqui, ó, um fasor daqui, ó, e fazer e botar ele aqui, qual a diferença desse ponto aqui? Nenhuma, é zero. Por isso que está o zero aqui. Tá? Mas, nesse caso aqui, já não é assim. Tudo que eu desenhei aqui, pessoal, o que eu desenhei aqui, ó, o que eu desenhei aqui, ó, foi como se eu tivesse a ligação aqui em cima, a estrela,
e aqui por baixo, então, saísse o triângulo. Foi isso que eu desenhei. Mas isso aqui eu desenhei para mim treinar, digamos assim, me fazer isso. Tá? Agora, eu acho que vai ser interessante fazer com você. Eu não consigo entender. Essa aqui, ela dá lá em cima. Ó. Eu, peraí, tá? Bom, pelo que eu vi ali, ninguém fez esse exercício aqui. Então, vamos fazer ele, para vocês entenderem que existe uma importância muito grande em determinar as cores, tá? Então, eu vou pegar em azul, vou pegar a régua, eu vou desenhar os vasores, os mesmos vasores que nós tínhamos lá. Eu sei que é meio demorado, meio chato uma sexta-feira, mas não tem jeito. A gente é obrigado a fazer isso. Não vai dar, eu vou ter que... Deixa eu fechar e abrir de novo. Um, não, é o dois, não, três. Um pouquinho, pessoal.
Estão vendo esse aqui, né? Pronto. Agora, vamos tentar desenhar os azores. Eu estou descobrindo cada coisa interessante aqui. Primeiro Fazor está aí. Agora, vou fazer o outro Fazor. Segundo Fazor do primário, né? Ó, vendo que eu estou fazendo do primário, tá? O primário é a estrela, ó. Estou fazendo isso aqui, tá? Agora, vamos para o último. Aqui, ó. Onde nós temos aqui. Pessoal, uma coisa tem que ficar clara. Eu posso botar o H1, H2, H3 em qualquer lugar que eu queira. Não precisa ser aqui. Eu posso botar o H1 aqui. Agora, eu tenho que desenhar o H2 aqui, ó, na parte do ponteiro do relógio anti-horário. E aqui o outro. Eu vou fazer, diferente do que eu vinha fazendo antes, eu vou gravar aqui o H1. Aí vocês vão perguntar, por que aí? Porque pode ser em qualquer um dos três, tá? Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. H1. Agora, onde é o H2? Aqui, né? Ó. No sentido anti-horário. Então, vou botar o H2. Então, Meu professor, oi. e o desenho da estrela, eu vou usar sempre esses pontos, o 12, o 8 e o 4, para representar Sempre, ele? Ou... sempre, sempre. Sempre. Sabe por quê? Porque a defasagem que nós temos entre cada fase numa estrela, seja qualquer estrela que for, tá? A defasagem que nós temos é de 120 graus. Tá? Então, conta comigo. Ó. Se aqui no 1 é 30 graus, nós temos ó, 30, 60, 90. 90 mais 30, 120. Tá? Agora, ó, 30, 60, 90, 120. Agora, ó, 30, 60, 90, 120. Por quê? Porque se a gente dividir 360 graus em 3, dá quanto? Tem, pessoal? Mas assim, se eu quiser usar o 1, o 5 e o 9, por exemplo, para representar? Pode. Pode. Tá. Pode usar o 1, o 5 e o 9. Não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Tá? O comum da gente marcar não é assim. Tá? A menos que a gente tivesse
o primário deslocado, tá? Mas a gente pega no 12, 8 e 4, por quê? Porque aí a gente já tem, já pega aqui no 0, ó. Esse aqui é do 0, esse para cá e esse para cá, então fica mais fácil. Mais comum, vou não dizer mais fácil, mas mais comum. Porque tem uma outra coisa que vocês têm que entender, e é isso que eu quero mostrar agora. A H1, esse aqui é o H. Sei que é chato ficar aí olhando enquanto eu estou fazendo e demora um pouco, mas pode ter certeza, isso aí vai valer a pena. Tá? Então tá. Agora, o que eu tenho que fazer? Esse aqui, ó, é lá daquela tabela lá em cima, ó, lá dessa tabela aqui, ó. Tá? Ó. Só que ele não é do grupo 1. O grupo 1 é 0 grau. Mas esse aqui não é do grupo 1, esse aqui é do grupo 2. Deslocamento angular de 30 graus. Aqui na tabela só tem uma coisa que faltou, é menos 30 graus. Tá? Então, na verdade, é um deslocamento negativo de 30 graus. Então, ó, o que vai fazer? Vai vir aqui, né? E vai marcar que o teu ponto vai ser esse aqui, ó. Tá? Então, ó, o teu ponto X1 vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. X1. Tá? X1. Onde é que vai estar o X2? Ó. Desculpa, esse não é o X1. O X1 tem que ficar... Ô, professor. Fala. Esse exercício aí é aquele do trabalho que tinha dado? Isso. Que era para vocês entregar hoje. Como vocês não entregaram... Como vocês não... Não, como vocês não entregaram, eu entendi que vocês não entregaram porque não conseguiram fazer. Tá? Eu não entreguei porque eu não tive tempo porque para fazer esses círculos, tudo eu queria fazer ou imprimir ou fazer com compasso direitinho e eu não tenho esse material e nem impressora. Aí ficou ruim para mim fazer. Até fazer eu consigo, mas para fazer direitinho esses círculos, tudo não tinha material aqui, não tive tempo para conseguir esse material aí. Bom, tá, no teu caso, mas assim como... Tá, tu não pode fazer, mas talvez mais 5, 6 fizessem, me entregassem, aí eu poderia ver que vocês sabiam fazer, mas o que eu notei é que teve uns quantos que me entregaram... Oi? Eu entreguei hoje aí. Tu entregou, pois é, mas aí faltou ali, naquele ali, faltou tu me dizer aquele se ele é um Y grande, delta pequeno, que número vem depois? Por quê? Por que eu digo que isso é importante? Isso é importante porque quando lá na placa do transformador só vai ver Y grande, D pequeno, 5, por exemplo. O que isso quer dizer? Entende? E é por isso que eu estou voltando aqui, para que a gente veja que existe essas diferenças. Tá? Ó, X1 aqui, aí, onde vai ser o X2?
Ó, 30, 60, 90, 120. Então, aqui, ó, vai ser o ponto X2. Então, me desculpem até se você sabe fazer, e eu estou falando isso aqui, se vocês não quiserem, eu passo adiante. Aí depois vocês dão um jeito de fazer para me entregar, porque se vocês vão ter que me entregar, um desses vocês vão ter que me entregar. Se eu estou aí repetindo que vocês já sabem fazer, me avisem, tá? Se for o caso, a gente disponibiliza umas folhas dessas aqui lá na GT para vocês pegarem, alguma coisa assim, tá? Continuo fazendo ou vocês já sabem fazer? Eu estou chovendo aqui no molhado. Não, pode fazer, professor. Dá-lhe pau. Como o senhor verificou aí, foi muito pouca gente que conseguiu entregar. Aí eu imagino assim, ó, que tá um dos nossos colegas aí, ele fez, né? Mas faltou um detalhezinho, mas ele fez. Mas foi o único que eu vi que fez. Os outros então eu presumo que os outros tenham tido dificuldade para fazer. Então teve um que fez, um que poderia ter feito, mas não tinha material, tá bem? 2, mas a turma de vocês é uma turma grande. Então, pelo menos se uns 5 ou 6 tivessem me mandado completo, aí tá bem. Aí eu ia dizer, não, tá, o pessoal teve dificuldade, não pôde fazer e tal, né? Mas eu quero fazer justamente para vocês aprenderem, não é vamos ficar matando tempo aqui. Tá? Isso é correto. Então, ó, aqui eu vou marcar o X3. Vocês devem estar notando que eu estou fazendo o seguinte, eu estou marcando... Então faz também, né, professor? Não precisa ser essa ordem, né? Não precisa ser nessa ordem, né? X1, X2, X3, tanto faz, né? Não, precisa sim. Agora eu vou te dizer por quê. Porque olha aqui, ó, entre o X1 e o X2 e o X3 tem que ter 120 graus entre eles. Não, só entendi. Claro, e eu fiz errado aqui ainda, ó. Eu fiz errado. X1 aí embaixo. Ó, não, porque, ó, o H1 tá aqui em cima, então eu botei o X1, 30 graus defasado. Aí seguindo para cá, não é o X3, aqui é o X2, certo? Ó, então eu vou tirar o X... Vou tirar o X3 daqui. Tá. Ó. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu errei? Porque assim como esse aqui eu marquei no sentido anti-horário, ó, este aqui eu também tenho que marcar no sentido anti-horário. E por que eu não marquei um vetor? Porque, lembram, esse aí, ele não é uma estrela que eu marco dessa forma aqui, ó. Ele é um triângulo. Como é que se marca um triângulo? Um triângulo não tem ponto de neutro, que é esse aqui, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Agora, vou mudar de caneta. Ô, professor. Se ele está defasado menos 30 graus e é em sentido anti-horário, esse X1 aí não tinha que partir no outro ponto ali, num ponto antes do H1. Olha aqui, ó. H1, ó. Sentido anti-horário, não é para cá? Isso. E o X1 tá adiantado, não tá? Não. Tá na frente, ó, sentido anti-horário. Não, mas o sentido anti-horário não é para cá? Sim, né? Isso. Então, eu tenho que marcar ele também com a defasagem que der, no caso de 30 graus, eu tenho que manter ele para trás. 30 graus defasado, é 30 negativo.
Então, mas tem sentido anti-horário, imaginando um ponteiro do relógio em anti-horário, ele está indo para... Ele está adiantado, ele está na frente do H1. Se ele está girando em anti-horário, ele está na frente. Ele Cara, teria que pensa, estar tem um atrás. relógio aí. Ó, se eu marcar o H1 aqui e disser que eu estou marcando sentido anti-horário, o H1 tá, o H2 está aqui, tá certo? Tá certo. Tá. E aí eu vou te dizer o seguinte, o X1 está 30 graus defasado negativamente, tá? Então, ó, para cá é o positivo, para cá é o negativo, não é? Ou seja, eu estou marcando isso aqui, ó, no mesmo, ó, tirei 30 graus daqui, tá? E agora eu vou seguir marcando no mesmo anti-horário, ó. Entendeu agora? Ou não? Não entendi, não. Tá, então o negativo no sentido anti-horário vai ser negativo, o sentido horário é positivo. É. O sentido anti-horário é negativo. Por quê? Porque ele vem para cá, ó. O positivo, ó, sairia dos 12 ou 0 aqui, né? O relógio iria por 1, certo? Sim. Mas olha aqui, ó. Ele está no 12 e está indo para trás, né? Ele está vindo para o 11. Então, ele está andando 30 graus para trás, né? Certo? Sim. Sim. Então, ele é 30 graus negativo. Certo? Porque ele está andando para trás, 30. Então, tá beleza. Entendeu agora? Sim, sim. Se não entendeu, pergunta, cara. O nosso negócio aqui é fazer vocês entenderem. Bom, eu vou marcar aqui, ó. Então, é x1 menos x2. Então... Pronto. Tá aí, ó. Marcado. Agora, x2 menos x3. Então, vou aqui, faço isso aqui, vou sair daqui, ali o x3, tá? E agora é x3 menos x1. Então, vamos botar o outro. Aqui. Feito. Bom, aqui eu tenho o primário, H1, H2 e H3, e aqui eu tenho o secundário. Certo? Tenho o secundário. O sistema triângulo não tem neutro, né? Mas, vocês lembram? Aqui em cima diz o seguinte, ó. Vou vir aqui para nós ver, ó. Seus pontos neutros reais ou ideais, ou aqui ideais também pode ser lido como fictícios, tá? Então, nós vamos desenhar aqui, ó, nós vamos desenhar, eu vou fazer de caneta verde, tá? Os fasores, ou não, mais ou menos colocando como se fosse um neutro fictício da estrela. Não existe mais. É fictício.
Preciso fazer mais do que esse? Vamos ver lá, ó. Que ele diz, ó, ligam-se entre si os terminais X1, H1 e X1, ligam-se os terminais de alta tensão a uma fonte trifásica, tensão reduzida, mede-se as tensões. Tipos de deslocamento angular. Representam tensões entre o ponto neutro. Ó, diferença angular entre os fasores que representam as tensões entre o ponto neutro, real ou ideal ou fictício, e os terminais correspondentes dos enrolamentos, quando um sistema de sequência positiva de tensões é aplicado aos terminais de tensão mais elevada, na ordem numérica dos terminais. Admite-se que os fasores giram em sentido anti-horário. Pode-se definir também como deslocamento angular de um transformador trifásico o ângulo formado entre as retas, ó, entre as retas que unem os centros geométricos, pontos neutros reais ou ideais, dos triângulos das tensões do primário e do secundário, com terminais correspondentes, mesmo índice numérico desses triângulos. Então, nós vamos lá, ó. Eu não preciso marcar os três, eu marcando só o primeiro, só do X1 já vai dar. Tá? Só que agora, como é que eu vou ler isso para determinar? Bom, uma coisa eu já sei. Aqui, ó, eu vou botar aqui. Uma coisa eu já sei, de cara. Aqui, ó. Eu já sei que é estrela e triângulo. Isso aí eu já sei de cara. Isso aí a gente já está vendo, é de carinha, isso aí. Tá? Ó, eu já sei que o primário é uma estrela, está mostrando aqui, né? O primário é uma estrela, e o secundário é um triângulo. Tá? Representei aqui os dois. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir a diferença, a distância, a diferença em ângulos entre o H1, por quê? Porque o H1 é um triângulo, então ele já tem aqui ó, o ponto neutro real, tá? Do H1 tá esse aqui é o ponto neutro real, a reta que une o ponto neutro fictício, tá? Do X, que é a baixa tensão, tá? Do primeiro com o primeiro, tá? Do H1 com o X1. Mas só que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer como se lê um ângulo normalmente. Como é que se lê um ângulo entre dois vetores normalmente? Eu tenho que andar, ó, no sentido horário. É assim que a gente mede. No sentido horário. Não é no sentido anti-horário. É no sentido horário. Então, eu vou fazer uma... No vermelho, tem aqui, tem... Eu vou fazer o seguinte. Vamos ver o que eu vou fazer. É que eu sou obrigado a fazer isso aqui por causa que... Ó, tá? Um círculozinho ali.
Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou acertar o círculo aqui no centro. Tá aqui, ó. Tá mais ou menos certo. Tá mais ou menos certo agora, né? E aí, venho aqui, ó. Essa partinha pequena aqui. Vou apagar essa partezinha aqui. Tá? Então, ó, eu estou lendo daqui para cá. Então, qual é o número que vai dar? O número que vai dar vai ser, ó, eu vou contar, olha nos ponteiros do relógio, esse aqui saiu do 0, tá? 12 ou 0, e vai indo até chegar onde? No 11. Então, esse meu YD aqui, ó, é YD 11. Isso significa dizer que há uma defasagem entre o primeiro da alta tensão, primeiro borne da alta tensão, o primeiro borne da baixa tensão de 330 graus. Mas eu não vou botar 330 porque fica muito grande. Então, por isso que se usa esse formato de relógio, né? Então, eu vou lá no 11. Então, eu tenho o primário em estrela, secundário em triângulo, tá? E a defasagem entre o H1 e o X1, tá? É de 330 graus ou 11. Entenderam? Isso aqui, claro que fazer aquelas relações que vocês fizeram é legal, é interessante, claro que é, não tem problema nenhum, até pode fazer. Mas nós fizemos aquilo só para provar que esse tipo de marcação era a certa. Como agora a gente já sabe que realmente é a certa, está provadíssimo, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos definir que esse cara aqui, ó, ele é um YD 11. E o que vai estar escrito lá na placa dele vai ser isso aí. Ele vai estar dizendo assim, ó, o primário deve ser ligado o primário está ligado, porque essas ligações são internas, né? O primário está ligado em estrela, o secundário está ligado em triângulo, e o ângulo é 330 graus. Se eu for procurar outro transformador, eu tenho que procurar outro com essas características para fazê-los em paralelo. Porque se não for essas características, tá? E aí que eu estava tentando fazer, era isso aqui, ó, era ligar aqui assim, esses três aqui, e desligar esses três aqui. Eu tentei fazer com essa caneta aqui. Assim. Tá. Se consigo fazer isso. Tá.
Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer um outro transformador para vocês. Tá? Ó. Ó. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou botar caneta preta, vou botar aqui esse traço aqui, aqui. Agora, eu vou pegar a caneta preta, vou modificar ela para ficar um pouquinho mais grossa. Vou vir aqui nos formatos, vou fazer isso aqui, ó. Então, agora, eu vou ligar daqui até aqui, tá? E aí, olha o que acontece. Bom, agora, olha, a estrela está aqui, ó. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Vem aqui. E aí, ó. Tá? Agora, vou experimentar fazer do jeito aqui. Ó, ali no X2. E agora, eu pensei que é chato, mas eu preciso modificar isso aqui para mostrar para você. Tá? Ó, o que aconteceu aqui, pessoal? Qual é esse desenho agora? Será que vai dar o estrela triângulo 11? Agora inverteu, né? Agora inverteu. Então, o que vai acontecer? Agora, eu posso deixar esses caras aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou inverter esses caras aqui, tudo.
e vou inverter da seguinte forma. Vocês vão ver agora. Vou botar o azul aqui. O azul eu vou manter, ó. Eu vou manter esse cara aqui, ó. E aqui. Ó. Vou manter ele aqui. Vamos ver se... Mas eu vou manter ele aqui, ó. Eu vou fazer a defasagem a partir... Aqui, tá? Agora, fazer a mesma coisa, ó. Daqui para onde? No 4 aqui. Então, eu faço... Vou mudar o... Tá? E aí eu venho aqui e faço... Eu com os 3 ali. Tá? Estou com os 3 aí. E agora, pessoal, como é que nós vamos marcar onde é o X1, onde é o X2, onde é o X3? Ele continua sendo uma estrela triângulo. Tá? Então, ele tem 30 graus de defasamento. Só que como ele está ao contrário agora, o sentido da corrente é inversa. Portanto, aonde vai dar esses então, ele já tem, ó, ele tem o 120, ó, ele tem aqui o 120, tá? Entre um e outro, mais 30. Então, esse aqui não vai ser mais o X2. Esse aqui, ó, vou ter que botar aqui, ó, o X1. Esse aqui vai ser o X1. Por quê? Porque como ele está invertida a corrente, ó, se essa corrente está vindo para cá, ó, se essa corrente for assim, ó,
mostrar para você. Tá, aqui tá beleza. Então, se essa corrente for assim, esta aqui também vai ser assim. Tá? E esta aqui assim, tá? Os três é assim. Agora, do jeito que está isso aqui, como é que vai ser essas outras aqui? Essas outras vão ser aqui, ó. Sim. A outra vai ser assim. E a última vai ser assim. Tá? Então, olha como as correntes estão diferentes. Uma do lado de baixa tensão, elas estão indo em direção aos terminais, X1, X2, X3. As outras está ao contrário. Ó, aqui, ó, ela está passando da cabeça da bobina para, aliás, ela está indo aqui a cabeça da bobina, ela está indo contra aqui a cabeça da bobina e aqui o fim da bobina, tá? Esse cara aqui está saindo da onde, ó? Da cabeça da bobina e indo para o final da bobina. Então, esse aqui está ao contrário, porque está saindo do final da bobina e indo para a cabeça. Então, eu tenho correntes totalmente defasadas, tá? Ou seja, 180 graus defasadas, tá? Ou 180 graus defasadas seria aqui, né? Como eu vou tirar 30, ele fica aqui. Então, ó, ele pega o X1 daqui e bota aqui. Se o X1 é aqui, ó, 30, 60, 90, 120. O X2 vai ser e o X3 vai ser aqui. 90, 120. 1, 2, 3, 90, 120. 1, 2, 3, 90, 120. Então, eu estou com 120 eles todos. Tá? Agora, eu vou desenhar. X2 menos X1. Ó. Vocês veem que eu só modifiquei a ligação, inverti a ligação. E isso vai fazer um baita de um rebu aqui no nosso gráfico. Professor. O senhor inverteu a ligação e confundiu todo mundo, professor. Mas eu não confundi, eu estou tentando mostrar para vocês que esta é uma outra situação que pode existir. O problema é que a gente não entendeu aquela situação que estava, aí o senhor botou outra e confundiu mais ainda. Mas aí é que está. Eu estava tentando fazer outra, eu fiz aquela, vocês entenderam? Vocês entenderam? Todo mundo ficou quieto, né? Aí, como é que eu... Aí tu me perdoa, eu não queria confundir vocês, bem pelo contrário, mas... Eu não entendi por que o X1
partiu ali, nesse segundo exemplo, ele partiu ali, o primeiro ponto que o X1 estava ali, que era... Esse aqui, partiu daqui? Depois... Tu não entendeu ele por que ele... Não, ele chegou aí agora, né? Mas ele estava 2 Ele tracinhos estava atrás aqui, ali, ele né? estava aqui, né? Isso, e depois por que ele foi para essa outra posição? Para essa aí mesmo? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Como a polaridade, ó, aqui eu tenho uma polaridade, ó. Tá? Aqui é o início da bobina, aqui é o fim da bobina, tá? Então, ó, a corrente passa do fim para o início da bobina, certo? Agora, olha o que vai acontecer nessa outra, ó. Aqui é o início da bobina, aqui é o fim da bobina. Olha como ele passa. Ele passa ao contrário, né? Então, se a gente pudesse polarizar isso, né? E a gente, na verdade, pode, né? Então, se a gente pudesse polarizar, nesse caso aqui, ó, o fim da bobina seria o negativo. Ó, seria o negativo. Tá, mas assim, ó, eu não entendi assim, ó. É em relação ao H1, né? O X1 é em relação ao H1. Sim, mas é aí que tá, ó. Calma. Deixa eu te falar, deixa eu só te falar minha dúvida. Tá bem. O X1 de início, né? No outro exemplo, ele estava a 30 graus do H1, né? Uhum. Aí agora, eu não entendi, agora ele passou de início a 150, se eu não me engano, graus do... Sim, mas é isso que eu quero te mostrar. Ele chegou nesse 150. Mas é isso que eu estou tentando te mostrar. Eu preciso que tu tenha um pouquinho de calma para mim terminar aqui e poder te mostrar uma coisa aqui, ó. Eu preciso de um pouquinho de calma, só um pouquinho, tá? Que é o positivo aqui, ó. Então, essa bobina tem essa possibilidade aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem essa situação, ó. Negativo aqui, positivo aqui. Agora, esta aqui, ó, tá? Esta aqui tá com aonde? Aqui é o negativo, ó. Aqui é o negativo. Tá vendo, ó? Aqui é o negativo. Ó, aqui é o negativo. Esse ali é o negativo. Aqui vai ser o positivo. Tá vendo? Olha o que aconteceu com essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui não está em contrafase com essa aqui. Ou seja, esta tem mais aqui no X1. Né? Essa aqui está invertido. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma inversão aqui. Tendo essa inversão, o que eu vou fazer? O que vai ser no meu secundário? Onde vai estar a corrente no meu secundário? Vai estar aqui para baixo. Né? A tensão vai ser aqui para baixo. Certo? E aí, quando eu chego aqui, ó, que eu deveria marcar esse X1 aqui, eu tenho que me lembrar que eu tenho que fazer o quê? Que eu tenho que dar o defasamento, que ele é uma estrela triângulo, né? Eu tenho que dar o defasamento de 30 graus, ó. Aí andei 30 graus para trás. Então, ele ficou aqui. Certo?
Então, x1 tem que sair dali. Da onde que vai ser? Aonde que vai ser os x2? 120 depois, o x3 120 depois. Tá? Agora eu entendi essa parte aí. É que o que eu tinha me confundido foi a primeira posição que esse X1 tava ali. Eu não tinha entendido porque ele tava ali. Não. Ali... Tranquilo. Agora deixa eu marcar os outros. Ó, x2 menos x3. Aqui. E, por último, o x1, o C, x3 menos x1. Agora, vocês vão ver licença, vou poluir um pouquinho o desenho. É mais fácil de... Tá? Bom, está desenhado como a gente tinha feito, né? Só que agora mudou as posições, por quê? Porque mudou a corrente. Mudou a corrente. Mudando a corrente, tá? Eu vou marcar o meu... Ó, eu vou pegar aqui do meu ponto estrela, do meu neutro, que para o X, para o secundário, é um neutro fictício, e vou botar ele até onde? Até o H1. Pronto. 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 E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo. Tá? Beleza. Agora eu vou vir aqui com a borracha. Pessoal, eu estou tendo que apagar isso, não é porque tenha que fazer e apagar, é porque eu estou com uma borracha aqui, né? Eu só posso desenhar o círculo e depois tirar o pedaço que não me interessa. Mas vocês estivessem fazendo, ou se eu estivesse fazendo com o compasso, eu não precisaria apagar. Então, eu estou apagando aqui só por essa questão mesmo. Tá? Então, ó, aqui eu apago. Aqui eu apago. Então, aqui, ó, aqui, eu já tenho outra situação aqui, ó. Olha a brincadeira da coisa. Eu tenho um Y, eu tenho um D minúsculo, só que qual é a defasagem? Ó, ele sai do 0 e vai até o 5.
y de 5. Tá vendo, ó? Esse aqui é o y de 5. Tudo porque... Aqui, deixa eu acertar aqui a... Acho que eu vou apagar isso aqui. Vou fazer certo. Se eu não fiz certo. Tá? Agora, ó, nós continuamos aqui, ó. Esse aqui é a cabeceira da bobina, tá? E esse aqui é a traseira da bobina. Então, agora eu vou fazer certo como eu tinha que ter feito antes, tá? Aqui vai estar o positivo. Vou pegar nessa de baixo, vou fazer nessa de baixo porque ela está mais limpa ali, é mais fácil da gente enxergar. Ali, ó, vai estar o positivo, certo? E, consequentemente, deste outro lado aqui, ó, esse outro lado aqui vai estar o negativo. Tá? Vou aumentar aqui. Negativo. Tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Tá? Como é que vai ficar aqui? Isso aqui. Ele vai do negativo para o positivo. Ele vai para cá. Aí aqui, vou pegar outra forma. Ele vai para cá. E aqui vamos pegar outra forma. E ele vai para cá. Então, vocês vejam, ó, o que acontece. Olha aqui, ó. Aqui no X3, no X2 e no X1, vai estar o positivo de cada uma das suas bobinas, da cabeceira da bobina. Agora, olhe no H1, H2 e H3. Não vai estar mais a cabeceira da bobina. Vai estar a parte de trás da bobina. Tá? Então, ó, tá ligado aqui. O que significa dizer que, ó, podem ver, essa flechinha aponta para cá e essa para cá. Portanto, eles estão em oposição. Tá? Por essa análise que eu estou fazendo, dá para fazer outras análises, mas por essa análise, né, analisando desta forma, ele está ao contrário. Se as duas estão ao contrário, onde que eu tenho que marcar esta aqui? Ó, onde que eu tenho que marcar o ponto X3 em relação, o ponto X1 em relação ao Y1? Ó, aqui. Tem que marcar aí, né? Não é? Tem que marcar o contrário. Mas eu sei que no estrela triângulo tem que andar
30 para trás. Tá? Aí é que está. Tá? Ô, professor, Pergunta. essa flecha, agora que tu mudou de posição de novo ali, ela indica o sentido da corrente? Claro. E o sentido da corrente e o sentido da tensão, né? Mas Olha aqui, aí, ó. assim, ó, se tu mudou a flecha de novo, essa ligação ali do primário, ela tem que voltar para o que era antes, né? Não pode ficar assim, né? Não. É que eu tinha feito aqui antes, o primeiro que eu fiz estava errado. Se eu fiz a primeira, se eu botasse negativo aqui, positivo aqui, aí eles, mesmo ao contrário, eu estaria com a cabeceira da bobina ligada aqui, mas na verdade eu não estou com a cabeceira. Eu apaguei a ligação dela, vocês viram, eu apagar a ligação aqui, que é da traseira da bobina, né? E as cabeceiras que estavam ligadas no H1, H2 e H3, eu também desliguei. Então, as cabeceiras ficaram ligadas no ponto estrela. Tá? E o negativo, ou a parte de trás da bobina, é que ficou ligado no H1, H2 e H3. Mas, como ele caminha do negativo para o positivo, né? O positivo na cabeceira da bobina, considerando isso, claro, a análise vetorial ela é muito dinâmica, vocês podem fazer outras análises e vão, no final das contas, vai ficar tudo igual. Essa é a análise que eu mais gosto de usar, porque me parece que é a mais simples. Tá? Então, aqui eu tenho uma tensão que eu vou medir daqui, botar um terminal negativo aqui, um terminal positivo aqui, vou ter uma tensão positiva. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando esta aqui do primário estiver aumentando, esta aqui do primário vai estar diminuindo. Eu acho que tem aqui na tabela. Ó, tem aqui na tabela. Ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui o estrela triângulo aqui. Guardar essa bobagem. Estão vendo? Ó? Olha aqui, ó. Cabeceira da bobina, corrente vem para a cabeceira da bobina. Aqui, ó, cabeceira da bobina, corrente vem para a cabeceira da bobina. Quer ver outra coisa que eu podia mudar também totalmente? Era se eu deixasse esse aqui como está e pegasse este aqui e fizesse, ao invés de fazer esta ligação aqui, ó, assim, e esta aqui no X1, eu pegasse aqui do X3, eu ligasse aqui atrás no X1. Aí da ponta do X1 eu ligaria no fundo do X2 e da ponta do X2 eu ligaria no fundo do X3. Mudava a corrente e mudava, claro, mudava o sentido da corrente, mudava a polaridade da tensão também. Vocês estão vendo que isto aí dá margem para muita coisa. A gente pode fazer muita coisa mudando só as ligações. Eu não preciso inventar muito. É só eu mudar umas ligações aqui, você foi. Então, é necessário que vocês tenham isso em mente. Tá? É necessário que vocês tenham essa percepção. Aqui eu posso mudar, como eu mudei aqui, ó. Ó.
Se eu mudar como eu mudei aqui, ó, vocês sabem que a outra alternativa, só tem duas alternativas para essas situações. Tá? Porque eu posso ligar as bobinas de duas maneiras. Se eu ligar como estava antes, é YD11. Se eu ligar como está agora, é YD5. Isto quer dizer que ele está a quanto? Ó, quantos graus está? Tá. 13,5, 150 graus defasado. Aqui é 180, né? Então, aqui é 150. Então, o Y grande D pequeno 5 quer dizer o quê? Que eu tenho uma defasagem de 150 graus entre o X1 e o H1, ou entre H1 e X1. Então, a polaridade desse cara aqui, ó, é totalmente diferente da desse cara aqui. Por quê? Porque esse 5 aqui está indicando 150 graus. E esse 11 aqui, ó, está indicando 330 graus. Vocês estão vendo o porquê que isso é importante? Porque tu não pode pegar dois transformadores, um como esse e um como esse, e ligar. Não vai dar certo. Por quê? Porque as polaridades são todas diferentes. Eu já estou mostrando para vocês, e eu estou montando e mostrando a importância disso aí, para quê? Para que tu possa ter a noção de que tu vai ligar dois transformadores, tu não pode ligar dois transformadores, um com essa denominação e outro com essa denominação. Não dá. Por quê? Porque enquanto, olha a diferença do X1, enquanto, deixa eu baixar aqui, ó, porque enquanto o X1 do 11 está aqui, ó, e o vetor entre o X1 do primeiro caso, do ID11, e o vetor do ID5 são muito diferentes. São 180 graus diferentes. Então, isso significa dizer o quê? Que quando eu ligar os secundários vão fazer o quê? O X1 vai se subtrair do X1 do segundo transformador. O X2, do X2, X3, do X3. E se eles forem iguais na entrada e iguais na saída, quanto de tensão eu vou ter? 0 volt. É isso que eu quero que vocês entendam. A importância de tu interpretar isto aqui e quando tu olhar isto aqui, tu enxergar isto aqui. E, principalmente, essa defasagem aqui, ó. Principalmente essa defasagem aqui. Ou, no caso, a antiga que nós tínhamos, né, que é uma defasagem maior. Tu olhar e entender isso. Essa é a preocupação. A preocupação não é vocês fazer o gráfico, vocês vão fazer o gráfico lá com compasso. Não. Isto não é o maior problema. O maior problema é que, quando eu te digo que o transformador tem a desfasagem de Y grande D minúsculo 11, tá? Eu tenho que procurar um outro que tenha uma desfasagem igual para botar. Eu não posso pegar um YD11 e botar com um YD5. Por quê? Porque, apesar do primário vai estar em fase, o secundário vai estar 180 graus defasados. O X1, o X2 e o X3. Todos eles vão estar 180 graus defasados. E isso significa dizer o quê? Que eu vou ter 0 na saída. Porque enquanto
um está subindo, o outro está descendo. E aí o que acontece? Mais e menos. Subtrai um do outro. E pode ser pior. Eu posso pegar dois que têm que tem números diferentes e que a tensão no secundário, enquanto uma está subindo, a outra também está subindo. Então, um positivo com positivo soma. Então, em vez de eu ter lá os 220 na saída, eu posso ter 220, posso ter 250, 280, 300 volts de saída. E aí acontece uma coisa. Como eu tenho essa resultante desses dois que é maior, nem as conexões do transformador estão preparadas para isso. Então, toda a estrutura dele está preparada para uma coisa e a gente está aplicando outra. Aí, o que vai acontecer? O transformador não vai aguentar. Então, é importante vocês saberem isso, porque esse desenho não vem na placa do transformador. A placa do transformador não te dá nada. A placa do transformador apenas te dá YD11 ou YD5. Só isso. E é com isso que tu tem que te virar lá quando tu for botar um transformador em paralelo com o outro. Eu me fiz entender a importância desses numerozinhos aí, dessas letras de número. É que aqui trabalha um pouco de trigonometria. Tá? Eu não sei como é, vocês tiveram no início lá cálculo, né? Cálculo para eletrotécnica. E o cálculo para eletrotécnica tem que trabalhar um pouco com trigonometria. Vocês devem ter visto isso. Talvez você vai me dizer, tá, mas eu vi isso ano passado, não usei até agora, eu vou me esquecer. Não, tá bem, eu sei que vai esquecer. Mas é bom tu dar uma passada lá nos cadernos de cálculo. Porque no caderno de cálculo vai estar lá trigonometria, um triângulo, como é que faz, como é que não faz, não faz. É isso que vocês precisam. Tá? Por quê? Porque aqui vocês vão precisar disso. Vão precisar disso, porque senão vocês vão ligar dois transformadores e vai dar aquela enhaca. E tu sabe, né? Aí vão pegar e vão dizer, olha aí, ó, viu? Comprou, eles dizem assim, não é que isso seja verdade, mas eles dizem assim, ó, comprou o diploma na GP, mas continua sendo um auxiliar técnico. Mas vocês não são mais auxiliar técnico. Se Deus quiser, em setembro, vocês não são mais auxiliar técnico. Vocês vão ser técnicos, como eu, como o Tiger, como a Alice, eu não sei se a Alice é técnica ou não, eu não conheço ela pessoalmente, como eu, como o Tiger. Essa é que vai ser a diferença. Entre chegar lá e dizer, olha, esse aqui não dá por quê? Porque um é assim e o outro é assado. Né? E o técnico dizer, não, eu estou técnico há mais tempo, eu vou fazer, faz lá, deu merda. Viu? Eu não disse? E aí vai se comprovar que vocês não estão comprando um diploma. Vocês estão estudando, vocês estudaram, vocês sabem o porquê estão dizendo as coisas. E isso é importante para vocês na parte transformadora. Mais uma coisa importante, né? Como é que estamos, pessoal? Tudo tranquilo? Ou agora deu um nó na cabeça? Alguém fala alguma coisa, pessoal, senão eu vou pensar que todo mundo já foi embora, me deixou aqui, sozinho. Não, ninguém foi embora. Eu sei, eu estou brincando. Estou brincando com vocês, claro que eu sei que vocês estão aí. Mas deu um nó na cabeça de vocês? Vocês não estão entendendo mais nada? Pessoal, eu peço para vocês, por favor, fazerem, para me entregar esse, eu quero entregar, porque eu quero ver vocês fazer, aqueles 3 exercícios que eu deixei para vocês. Não deu para entregar hoje, tudo bem, não tem problema, não vamos morrer por causa disso.
mais segunda-feira. Tá? Eu quero ter certeza que vocês entenderam o que a gente fez. Tá? E tu poder fazer sozinho. Tá? De tu entender a diferença de um para o outro. E se for o caso, se vocês quiserem, for o caso, essa semana que vem, a gente pode marcar um dia, tá? Para a gente ter a aula presencial e falar só sobre os exercícios. Tá bem? Aí tem uma aula presencial aí das 6 às 9, tá? E a gente fala só resolve os exercícios aí em cima disso aí. Tá? Mas eu preciso que vocês me digam, olha, tá complicado, eu não estou entendendo, eu vou ir na aula. Porque senão fica que nem a nossa última aula de transformadores do semestre passado, da última, né? E chegou na primeira aula, até tinha bastante gente. Na segunda, chegou lá, tinha 3 ou 4, né? Então, tem que ser uma coisa assim que a turma realmente vai... Claro, aqueles que estão bem, né? Que está com suspeita de Covid ou está confirmado de Covid, aquele fica em casa. Tá? E aí a gente resolve essa situação depois. Se ele melhorar, então a gente, sei lá, dá um jeito para fazer aquilo ali com o colega. Tá? Tá, pessoal? Entendido? Entendido. Pessoal, eu vou encerrar por hoje, que eu acho que já deu nó demais na conversa de vocês. Eu quero que vocês me prometam que vão fazer esses exercícios para me entregar na segunda-feira. E me entregar na segunda-feira para que vocês possam, para que a gente possa ver, eu possa ver se está fazendo certo, se não está fazendo certo, né? Se de repente eu convoco uma aula para a gente fazer algumas coisas dessas aí. Então isso aí, para mim, é importante, é esse retorno para ver se vocês estão aprendendo ou não estão aprendendo, tá? Então, eu peço para vocês que tentem fazer, comprar um joguinho aquele de esquadros da Xalingo, é bem baratinho, vem os 2 esquadros, acho que vem uma régua e um transferidor, tá? Aí tu pode fazer ali, né, com o transferidor, tu faz uma bola por fora, e aquela parte de dentro do transferidor, tu faz outra bola, né? Então, fica a diferença pequena entre elas, mas não importa. O que importa é que tenha a diferença para que a de dentro seja o secundário e o de fora seja o primário, tá? O de fora o AT e o de dentro o BT. Ou seja, ó, esse círculo aqui de fora, ó, é o AT, tá? Primário. Esse círculo aqui de dentro é o BT, secundário, tá? Agora, se ele for mais perto aqui, não tem problema. Isso aí não é o problema. Essa distância aqui não é problema. A única coisa que você tem que cuidar é que os dois tenham o mesmo centro. Tanto este círculo quanto este círculo tenham o mesmo centro. Tá, pessoal? Então, vamos encerrar por hoje. Procurem fazer, tá? Principalmente essa questão. As outras eu já vi que os que entregaram legalzinho, né? Mas principalmente essa aí tentem fazer, tá? E aqueles que já fizeram os outros só me entregam essa aí. Essa aí é importante é importante vocês fazerem isso aqui e fazerem esse diagnóstico aqui, ó, tá vendo, ó? YD11, YD5, fazer essa coisa aqui. Isso aqui que é importante vocês fazerem. Tá? É isso aqui, ó. Ou seja, isto aqui, tá? É uma forma da gente escrever o que a gente representou nesse gráfico aqui. Tá bem? Então tá, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Desculpa se eu estou sendo chato com isso, eu sei que é bravo, desculpa se eu estou sendo chato, mas eu estou pensando em vocês serem realmente os técnicos que vocês querem ser. Tá? Tá bem, pessoal? Tá, beleza. Então encerramos hoje. Segunda-feira a gente volta. Tá bom?
Tá bom, valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Desculpe qualquer coisa aí se eu dei um nó na cabeça de vocês aí. Boa noite.